Vamos orar então. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos através do Zoom para estudarmos mais sobre a Tua Palavra, estudarmos mais sobre a obra de preparo que devemos ter e também sobre a nossa missão, aquela obra que o Senhor nos confiou, que temos o privilégio de fazer parte. Precisamos entender essa obra e colocarmos em prática para que possamos também levar essa luz, essa mensagem tão maravilhosa para outras pessoas. Abençoa-nos agora ao abrirmos a Tua Palavra, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok. Uhum. Ok. Ok. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos no livro de Daniel. Abram comigo em Daniel capítulo 11. E semana passada nós estudamos sobre a Terra Gloriosa. Vimos que assim como Deus tinha uma terra gloriosa no passado, na Palestina, aquela terra que manava leite, mel, frutas maravilhosas, né? A glória de toda a terra. Uma terra, especialmente uma terra de liberdade, onde o povo de Deus pôde adorar conforme a sua própria consciência, longe das perseguições de Faraó, né? dos reis e das religiões pagãs. Da mesma forma, Deus tem hoje uma terra gloriosa. E nós vimos que essa terra gloriosa, que é a glória de toda a terra, foi também usada como um refúgio para o povo de Deus. O povo de Deus que escapou das perseguições dos papas e dos reis da Europa, encontrou nos Estados Unidos da América um refúgio, um lugar onde eles também poderiam adorar conforme a sua própria consciência. Né? Então, verso 41 nos fala aqui em Daniel 11 que o rei do norte entrará na terra gloriosa. E muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Então, notem que nós vemos no verso que, claramente, o rei do norte aqui, né, o rei do norte, nós sabemos que é o papado, nós estudamos isso nos estudos passados. Por alguma razão, ele entra na terra, na terra gloriosa. E quando ele entra com a sua mão. Né, ele entra com a sua mão. E da sua mão escaparão estes, Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon, da mesma forma que muitos cairão. Né? Então, aqui nós temos dois grupos. Né? Aqueles que caem, quando o rei do norte entra com a sua mão, e aqueles que escapam da sua mão. Né? Então, nós lemos alguns textos na semana passada sobre o que representa essa mão, né? Essa mão que é descrita aqui no verso. Eu queria revisitar esse ponto novamente, e aí depois nós vamos tentar lidar e entender quem são esses que escapam das mãos do rei do norte primeiro. E uma vez que a gente entenda quem são esses que escapam, o nosso próximo passo é entender quem são esses que não escapam. Porque há os que escapam e os que não escapam. Ok? Então abram comigo no livro de Lucas, capítulo 21, para nós começarmos o nosso estudo. O livro de Lucas, capítulo 21. Lembrando que isso é um estudo, então vocês podem interromper em qualquer momento. Lucas capítulo 21, e nós vamos começar aqui no verso 10, ok? Verso 10, diz assim: Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino,
E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, obviamente, tudo isso aqui já se cumpriu, né? E continua se cumprindo. Não há aqui um evento que possa marcar o cumprimento das nações se levantarem contra as nações. Então, nós estamos falando de guerras, reinos contra reinos, fomes, terremotos, cada vez mais esses terremotos, essa fome, ela aumenta no mundo. E agora também as pestilências, essa geração tem experimentado na própria pele o que foram essas pestilências do passado, né? Por exemplo, a peste bubônica, peste negra, que matou milhões e milhões de pessoas, né, no passado, a gripe espanhola e tantas outras pestilências que a nossa geração não tinha experimentado nessa magnitude. Talvez a grande pestilência do século da nossa geração seja o câncer, né? Talvez a AIDS, você possa lembrar da AIDS, né? Doenças mortais também que assustaram e continuam assustando muitas pessoas. Agora, uma pandemia dessa magnitude que fez com que o mundo inteiro se trancasse, é a primeira vez que nossa geração, vê isso acontecer, né? E aí no verso 12 diz assim: mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós. Notem aqui, ó, lançarão mão de vós para quê? Para vos abençoar, para vos, né, dar coisas boas, boas dádivas? Não. Lançarão mão de vós e vos perseguirão. Vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Então notem que a mão aqui, né, lançarão mão, ou colocarão as mãos em vocês, não para abençoar, mas para perseguir. Tá? Então a minha sugestão aqui é que a mão que nós encontramos lá em Daniel capítulo 11, que o rei do norte entra na terra gloriosa com a sua mão, obviamente não é uma mão que vai abençoar, mas é uma mão que vai perseguir. Isso se torna muito claro quando você vê a história. Você olha, por exemplo, o antigo rei do norte na Babilônia. Quando eles entram na Terra Gloriosa, eles entram para quê? Para abençoar a Terra Gloriosa? Né? Para ungir o templo? Não, eles vieram para destruir a terra, para destruir o templo. Então a mão aqui é um símbolo da perseguição. Tá? Da mesma forma, Roma, né? Roma, como o rei do norte, Roma pagã, entra na Terra Gloriosa para aumentar as taxas, para perseguir, para, enfim, destruir o povo e acaba destruindo o templo também. Okay? Então, isso é muito claro. Veja no capítulo 7 de Daniel, como a própria Bíblia nos fala da obra do Rei do Norte com a sua mão perseguidora. Né? Daniel capítulo 7, um verso bem conhecido, verso 25, se alguém pudesse ler para nós. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, mais uma vez, a gente tem aqui o símbolo das mãos, entregue nas suas mãos, né? Nós sabemos muito bem que tempo e tempos e metade de tempo é a referência, né? Esse poder que tentou mudar a lei de Deus, que perseguiu o povo de Deus, né? Que foi entregue nas suas mãos. Né? Então, uma referência boa. E uma outra referência no livro de Daniel também no capítulo 3. Olhem no capítulo 3, verso 15, se alguém puder ler para nós. Daniel 3,15. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porque se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, muito bem. Nabucodonosor aqui, um símbolo do rei do norte.
a fornalha ardente, o decreto, a imagem da besta, tudo isso aqui são simbologias dos últimos dias, né? Você tem a imagem da besta sendo erguida, um decreto para que o povo adorasse a imagem da besta, e aqui um decreto de morte, né? Onde nós sabemos que os fiéis ali, Sadraque, Mesaque e Abdenego, os três hebreus, né, representando o povo dos três anjos, eles permanecem fiéis durante todo esse tempo de prova. E realmente Deus conseguiu livrá-los das mãos do rei do norte. Então notem aqui que nós já começamos a ver que existe um grupo que escapa das mãos do rei do norte, né? Então nós temos aqui, nesse caso, Sadraque, Mesaque e Abdenego, a igreja fiel, né? Mas em Daniel 11, nós temos um outro grupo também representado por Edom, Moabe e Amon. Esses também escapam das mãos do rei do norte. E é bem sobre isso que nós vamos focar o restante do nosso tempo juntos hoje. Quem são esses... Deixa eu fechar um pouquinho aqui, porque tem um rapaz andando de moto aqui e está fazendo um barulho. Então, quem são esses... quem representam esses grupos hoje, né? Edom, Moabe e Amon? Claro que isso para a maioria de nós não é novidade, né? Mas eu queria revisitar o tópico e estudar junto com vocês esse assunto. Então, Edom, Moabe e Amon. Começamos por Edom. Quem é Edom? Vocês lembram quem é Edom na história bíblica? Quem foi Edom? Qual é a origem de Edom, dos edomitas, desse povo? Esaú. Os descendentes de Esaú. Esaú, muito bem. Muito bem. Então, Edom é Esaú. Então, notem comigo em Gênesis 25. Nós encontramos essa história. Gênesis capítulo 25. E se alguém pudesse ler para nós do verso 29 até o final, até o 34. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Continua? Até o final, até o 34. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Interessante, né? Então, cada vez que eu olho essa história, parece que outros elementos aparecem, né? Então, primeiro, Esaú é Edom, ok? Essa palavra guisado, a gente sabe que são lentilhas, né? E aqui nos Estados Unidos existe, é muito popular uma lentilha chamada lentilha vermelha, ou dal, eles chamam dal, é uma lentilha do Oriente, né? Ela é vermelha e é por isso que, não só por isso, mas aqui a Bíblia diz que por isso se chamou Edom. Então nós temos aqui a cor vermelha, né, da lentilha. Edom estava, a gente sabe que ele era um caçador, né? Ele chegou cansado, viu Jacó com a comida pronta e vendeu a sua primogenitura por, vamos dizer assim, um desejo importante, que é o desejo da carne, mas de qualquer forma um desejo carnal. A primogenitura, o que significa primogenitura? Pode significar várias coisas, mas eu quero que vocês notem aqui que a primogenitura era uma dádiva de liderança. Era uma dádiva de liderança. O primogênito, quem era o primogênito, né? O primogênito nessa época? O primogênito era aquele que seria o líder da família. Né? Quando Deus pergunta, estávamos falando hoje ainda, quando Deus pergunta a Caim, onde está o teu irmão? E aí Caim diz assim, sou por acaso eu guardador do meu irmão? Querendo dizer, o que eu tenho a ver com meu irmão? Sou eu por acaso o cuidador dele?
E a resposta era sim. Você é o primogênito. Você é aquele que herdaria o ofício do sacerdócio. É assim que funcionava no tempo antigo, né? Então notem aqui que Esaú despreza essa liderança, ele não se interessa por essa liderança, ele troca por simplesmente o desejo, o apetite, ok? O apetite. Então alguns elementos aqui interessantes sobre Esaú, né? Veja só Tem como a Bíblia descreve Esaú, pois não? Gui, só mais um pouquinho. Uma coisa interessante sobre a progenitura naquela época é que o primogênito sempre ganhava o dobro da herança. Uhum, Então, aí também tem os bens, né, uhum, do mundo envolvidos nesse desejo. uhum. Muito bem. Então veja só, o que a Bíblia mais, o que Paulo fala sobre Esaú? Ele dá uma linguagem bem forte, ele coloca uma característica interessante aqui. Hebreus capítulo 12, olhem comigo lá. No capítulo 12, nós temos lá no verso 16. E 16 e 17. Pode ler? Pode? E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha que interessante. Olha só esses dois elementos. Então a Bíblia aqui chama Esaú de fornicador, profano, vendeu o seu direito à primogenitura, não quis saber da primogenitura. Tá? Só que aí coloca que ele depois se arrependeu. Quer dizer, aqui fala das lágrimas de arrependimento, que não foi arrependimento sincero, mas ele ficou com remorso e ele derramou essas lágrimas de remorso. Então, notem. Ele é chamado fornicador. Por que vocês acham que ele é chamado fornicador? Profano. Por que profano? E o que significa esse aparente arrependimento, esse remorso que ele sentiu, né, depois de um tempo? Ok? Então, o que vocês acham? Por que ele é Ter chamado caído fornicador? Aquele que fornica, ele se prostitui, né? Se prostitui. Uhum. Então, a prostituição está ligado com o afastamento de Deus, né? Com colocar outros, né? Muito bem. Perante Deus. Então, notem, aqui nós estamos falando de Edom, Moab e Amon, nós estamos aplicando de forma espiritual, né? Não é primeiro natural, senão espiritual. A mesma regra que a gente usou para o rei do sul, para o rei do norte, para a terra gloriosa, nós estamos fazendo com Edom, Moab e Amon. Então, a origem de Edom, nós encontramos fornicação. Fornicação, ele é um fornicador. A origem de Edom, nós encontramos um descaso à liderança, à primogenitura. Ele não se importava com essa função, com essa bênção, né? E também nós vemos que ele é profano. Então, na origem de Edom, quem quer que ele represente hoje para nós encontramos essas. E também nós encontramos a cor vermelha, conectado com a lentilha, e nós vamos ver que é conectado com ele também, porque quando ele sai do ventre, qual era a cor de Esaú? Nós vamos ver. Ele era ruivo. Ele era ruivo. A Bíblia diz que ele era vermelho. Você olha na King James, diz que ele era red, vermelho. Então nós temos aqui uma conexão forte da cor vermelha a Esaú. Fornicador. Por que a Bíblia chama ele de fornicador? Vocês lembram que Deus tinha instruções muito específicas com relação à mistura
entre Israel e as nações. Uhum. Eles não eram para se misturar com outras nações. E o que Esaú faz? Ele se mistura. Ele se mistura. Né? O seu irmão Jacó vai buscar em Labão, né, um outro objetivo aqui, né, buscando interno dentro do povo, dentro da sua parentela, né, enquanto que Esaú não, Esaú vai e se mistura com outras nações. Né? Então olhem comigo no Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18, porque existe um grupo no livro de Apocalipse que também são líderes, têm o direito à liderança, mas desprezam a liderança. E que também são representados pela cor vermelha, nós vamos ver. Notem aqui em Apocalipse capítulo 18. No verso 3, alguém lê para nós o verso 3. 2 e 3, pode ser 2 e 3. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Muito bem. Então aqui nós temos uma fornicação entre os reis da terra e essa meretriz, né? Essa mulher, essa prostituta, que nós sabemos que é Roma, né? A mulher. E também a Bíblia dá um outro nome para ela no capítulo 2 de Apocalipse, se vocês olharem comigo lá, no verso 20... Verso 20, né? Verso 20. Chama essa mulher de Jezabel. Jezabel, nós sabemos, é um símbolo de Roma papal, é um símbolo daquela meretriz em Apocalipse 17, que fornica com os reis da terra. É uma igreja impura, né? uma meretriz. Notem que a palavra Jezabel automaticamente deveria nos remeter à história de Elias, Acabe e Jezabel. E o que nós vemos ali na relação entre Jezabel e Acabe? Quem que ali estava desprezando a liderança? Quem é que governava? Quem é que tinha o direito de governar, em primeiro lugar? Quem tinha o direito de governar? Acabe, né? Acabe tinha o direito de governar. Mas porque ele fornicou, ele se misturou com as outras nações. O que ele estava desprezando aí? Ele estava desprezando, né, obviamente, o mandamento de Deus de não se misturar, mas ele acabou desprezando também o direito de governar. Porque quem é que governou no seu lugar? Jezabel, né? Jezabel governava por trás das cenas, por trás dos bastidores, né? Por trás das cortinas, é ela que governava. Então notem aqui que nós temos uma relação interessante, né? Uma relação onde nós temos Acabe representando o poder político que despreza o direito de governar, deixa com que a mulher, essa prostituta, meretriz, governe no seu lugar. E nós sabemos que a história, ela, durante a Idade Média, durante os 1260 anos, ela se repete dessa forma. Os reis da terra, né, as nações da Europa, né, em linhas gerais, se fornicaram com Jezabel, que, mais uma vez, começa a governar. Por isso o poder que Jezabel, que o Roma papal teve durante os 1260 anos. Não era só um poder religioso, era um poder político. Aquilo que foi ferido, nós vimos isso no estudo passado, aquilo que foi ferido em 1798 não foi o poder religioso, foi o poder político. Esse foi o cumprimento da ferida mortal, aquela autoridade e domínio político que Jezabel roubou ou sequestrou, né, dos reis da Europa. Okay? Então veja só a conexão. Okay? Bom,
Então, falamos de Jezabel. Agora eu quero voltar com vocês no livro de Gênesis, porque nós vamos ver que nações foram essas que Esaú se misturou, né? Fornicou com essas nações que não eram para, não deveriam se misturar com os descendentes de Abraão e de Isaac, né? De Jacó. Então veja só, no capítulo 25, desculpa, nós estamos no capítulo 36, vamos no capítulo 36. O capítulo 25 também fala, mas o capítulo 36 dá um resumo melhor para nós. No verso 1, veja só no verso 1. Estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Então, mais uma vez, Esaú e Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã. Então, notem, aqui nós temos as filhas de Canaã. A Adá, filha de Elon, o Eteu. Aulibama, filha de Aná, filha de Zibeão, Eveu. E a Basamate, filha de Ismael, irmã de Nabaiote. Então, nós temos aqui cananeias, nós temos aqui uma ismaelita. E quando você lê aqui o restante do capítulo, você vai ver, por exemplo, que muito antes do povo de Israel ter reis, Edom já tinha reis. Aqui menciona 8 reis e depois 11 príncipes ou duques. Então aqui nós estamos, a minha sugestão aqui é que nós estamos falando de uma hierarquia política, de um poder político. Nós estamos falando de uma mistura de povos aqui, representados por Edom, por Esaú. Um fornicador, um profano, que rejeita ou despreza a sua liderança. Bom, o que isso tem a ver conosco? Bom, nós sabemos que nos últimos dias haverá mais uma vez um poder político que vai desprezar o seu direito de governar e vai dar esse poder para quem? Para a igreja? Jezabel, exatamente. Lembra em Apocalipse 17, nós temos aqueles 10 reis que surgem, que reinam, mas que dão o seu poder para a besta, que veio que na verdade é o quinto, né, que recebeu a ferida mortal, mas que a ferida mortal foi curada. Ok? Bom, e a cor vermelha? Agora sim, abram comigo lá em Gênesis, capítulo 25. Verso 25, eu mencionei isso antes, né? Falando sobre Esaú, saiu primeiro ruivo ou vermelho. O King James aqui está vermelho, e todo como um vestido de pelo, e por isso chamaram esse nome de Esaú, Edom. Então nós temos aqui a cor vermelha conectada com esse homem, né? Com esse símbolo. Bom, nós sabemos que no livro de Apocalipse, a cor vermelha também é conectada a um poder. Que poder é esse? Vamos lá no capítulo 12 de Apocalipse. Alguém pode ler para nós o verso 3? Do verso 3 até o verso 6. Não, até o verso 9, do 3 ao 9. Apocalipse 12, 3 a 9. É 12, 3 em diante, né? Isso, até o 9. Uhum. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro.
e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu, até o 9? Até o 9. Tá. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Muito bem. Então quem é esse grande dragão vermelho? Satanás. Satanás. Satanás é esse grande dragão vermelho. Mas quem é mais também esse grande dragão vermelho nesse verso aqui? Porque existem duas aplicações aqui. Ellen White fala que primeiramente é um símbolo de Satanás, mas de forma secundária é um símbolo de quem? Vocês lembram desse verso, desse texto? Poder romano. Muito bem, muito bem. E por que o poder romano? Porque notem que nós temos aqui o dragão vermelho no verso 3, tá? Símbolo de Roma pagã. E aí no verso 4 diz que ele queria tragar o filho da mulher, que é um símbolo de quem? É um símbolo de Cristo. De que forma que Roma quis tragar o filho de Deus? Tentando matá-lo. Exatamente. Matando o decreto lá de Herodes, né? Que nós encontramos em Mateus, no capítulo 2, com aquele decreto de morte. E aí o que acontece? Para onde é que a mulher foge? O deserto. O deserto. Notem o verso 6. A mulher foge para o deserto. E eles ficaram lá em mais ou menos de 3 a 4 anos. Aqui fala 1260 dias proféticos. Nós sabemos que isso se aplica à igreja romana. Desculpa, ao povo de Deus fugindo da perseguição romana. Mas eu creio também que está usando a simbologia bíblica que aconteceu nos dias de Cristo, onde eles tiveram que ir para o Egito, para o deserto, em torno de 3 a 4 anos. Até Herodes morrer e o anjo avisar eles para eles voltarem, então, que eles poderiam voltar. Né? Então, notem que esse espírito que nós encontramos em Roma pagã, identificado aqui pela cor vermelha, é o mesmo espírito que nós encontramos em Lúcifer, aquela antiga serpente chamada Diabo. E foi com esse espírito que ele começou a revolução lá no céu. Então, é o que eu mencionei outro dia, esse espírito do dragão vermelho, ele se move desde lá do céu durante os reinos da terra. E ele continua se movendo. É aquilo que nós encontramos no livro de Daniel chamado o contínuo, né? O Gadol, aquele espírito de exaltação própria, aquele espírito de revolução, que nós vemos manifestado no Egito. Nós vemos manifestado em Babilônia, na Medo-Pérsia, na Grécia, Roma pagã. E nós vimos também se manifestou na França ateísta. E nós vimos também que se manifestou na Rússia, na União Soviética, o mesmo espírito vermelho. O espírito do dragão, o espírito revolucionário. E você olha, por exemplo, a bandeira da Rússia, a bandeira da União Soviética, toda vermelha. Né? A revolução, você tem as cores da revolução é vermelho. Vermelho. E Esaú, ele é vermelho. Então aqui nós temos uma ligação muito interessante. E a minha sugestão é que Esaú, Edom, representa o dragão vermelho. Né? Aqueles que escapam das mãos do rei do norte, que estavam sob influência desse poder vermelho, desse dragão vermelho. E aqui nós poderíamos nomear, por exemplo, como Esaú representa uma multidão de nações, inclusive os ismaelitas, que é um símbolo do Islã, né? Mas nós temos aqui todas as pessoas sob influências do ateísmo, esse espírito revolucionário, né? Os ismos de hoje, né? As ideologias modernas, né? O dragão.
Nós sabemos que nos últimos dias, Babilônia é dividida em 3 partes, o dragão, a besta e o falso profeta. Então, Edom, Moabe e Amon, nós sabemos que são pessoas que escapam da mão da influência romana, que estavam, por sua vez, nesses poderes, sob influência do dragão, da besta e do falso profeta. E Edom aqui, no meu entendimento, eu não estou sendo dogmático aqui, mas me parece que existe muita evidência que conecta Edom ao dragão. É essa influência que nós vemos hoje, mesmo nos nossos dias, né? O Gui, Uhum. eu vejo também essa cor vermelha a todos esses ateus hoje que seguem essa revolução, porque o vermelho aqui faz uma contrafação ao sangue de Cristo. Uhum. Ou seja, aqueles que antes negaram a Cristo, né, agora vão se associar a Cristo e sentir o perdão do sangue vermelho de Cristo. Exatamente, né? E a cor da revolução, porque a revolução ela derrama sangue, né? Por exemplo, nós falamos isso no estudo passado sobre a Guerra Fria, o período da Guerra Fria entre a União Soviética e o Ocidente, né? A Guerra Fria não foi bem fria, né? Houve derramamento de sangue, houveram revoluções na América, né? Revoluções que foram guerras, quase guerras civis mesmo, né? Ditaduras. Então, o espírito de revolução, ele sempre teve, né, essa conotação vermelha. Olha, por exemplo, as revoluções na China comunista, né? A China, mais uma vez, o vermelho ali, né, é a cor da revolução, né, nas bandeiras, né? Então é interessante essa ligação, né? E o curioso, outro dia me veio à mente, é que o que aconteceu recentemente dentro das pessoas que estudavam, que estudam ainda essa mensagem, é que esse espírito de revolução entrou dentro do movimento, né? E esse espírito de revolução foi manifesto e continua sendo manifestado por muitos dentro, esse espírito revolucionário, né? E foi introduzido com um personagem histórico que o nome dele significa vermelho, chamado Pirro. Já ouviram falar de Pirro? Pirro significa vermelho. Então, esses ideais que, né, a gente viu se propagando dentro, que realmente são antagônicos, é uma contrafação, como bem falado, do plano de Deus, foi manifestado também dentro desse grupo. Muito bem, então essa é a história de Edom, okay? Mas nós temos a Moabe e Amon. Então, Edom são aqueles que escapam, né? Aqueles que estavam sob essa influência, mas escapam das mãos do rei do norte. Quase no último momento escapam, né? Dessa influência. Qual é a origem de Moabe e Amon? Alguém lembra? As filhas de Ló. As filhas de Ló. Abram comigo lá em Gênesis 19. Alguém lê para nós o verso 34 até o 38, por favor. Vou ler. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho ao seu pai. E, entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou de Moabe. É o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ammi.
é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Obrigado. Notem que, de forma interessante aqui, a história enquadra as filhas de Ló como a origem desses povos, né? E o que nós temos na origem desses povos? Aqui nós temos duas coisas reprovadas por Deus. Embriaguez e incesto. Exatamente. A primeira é embriaguez, né? O vinho que foi usado, e a segunda, o incesto. Né? O incesto. Então, a origem de Amon e Moabe também tem essa conotação ruim, né? De embriaguez, o vinho de Babilônia, né? Como nós vemos no livro de Apocalipse, é o que embute a nossa mente, que faz com que a gente não raciocine. E quando a gente bebe esses ensinamentos que vêm dessas cisternas quebradas de Babilônia, isso não nos leva a lugar nenhum. Nos confunde, nos traz confusão. Né? Então, a origem de Amon e Moabe é dentro desse contexto. Agora, eu fico imaginando, né? Vocês lembram lá quando os anjos foram visitar Ló, sua família? Uhum. O que os habitantes de Sodoma queriam fazer com os anjos? Você lembra? Está no Eles, capítulo 19, mas você pode ler eles depois. queriam ter relações com os anjos, né? E aí é interessante que o pai, né, Ló, ofereceu as filhas que, segundo ele, eram virgens. Segundo ele, E né? aí eu fico imaginando, apesar de ser virgens, suponhamos que elas realmente fossem, a influência que Sodoma e Gomorra tiveram sobre elas, que elas tiveram a fantástica ideia de Exato. dormir com o pai. Exatamente. Esse era o ponto que eu ia colocar, né? É bem isso mesmo. Então você vê que doce ilusão de Ló, achando que as filhas eram puras, né? Porque alguns momentos depois elas tiveram essa brilhante ideia, né, de se deitar com o pai. Não é à toa que quando você vai lá no livro de Judas, né, no verso 7, Judas tem um capítulo só, verso 7, veja só a característica que a Bíblia conecta com Sodoma e Gomorra. Assim como Sodoma e Gomorra, Judas é um livro antes de Apocalipse. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, então aqui nós temos mais um elemento, a fornicação, que nos conecta à Babilônia, né? Com aqueles e ido após outra carne, ou aqui em inglês diz carne estranha. Carne estranha, carne que não é estranho, não é aprovado, né? É algo estranho. Foram postos, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Então, obviamente, a gente sabe que isso se refere à relação homossexual que era popular e normal nas cidades, né, da planície. Tanto é que os habitantes queriam ter relações com esses visitantes, né? Mas aqui também me faz lembrar do incesto, porque é uma carne estranha, né? Você pode enquadrar também. Tanto que existem, é uma abominação, é algo blasfêmico perante Deus, né? Os filhos se deitarem com os pais e vice-versa. Então nós temos aqui todas essas características na origem de Edom, de Moabe e Amon. Mais uma vez nos conectando à Babilônia. Babilônia é onde você tem vinho, né? É onde você tem a fornicação, né? Onde você tem essas imoralidades que aconteceram entre os reis da terra e Jezabel. O Gui, o que me impressiona nessa história é que quando os anjos chegaram lá, eles queriam experimentar carnes novas.
como se já não houvesse sodomitas o suficiente para que eles satisfizessem os seus prazeres, né? Mas eles queriam outras carnes, ou seja, aquilo que eles já não tinham mais limite para os desejos e pecados. Exatamente, né? Exatamente. E a depravação é assim, quanto mais você se rebaixa, né? E quanto mais você experimenta essas abominações, parece que o coração nunca se satisfaz e você começa a cair, né? Mais baixo, cada vez mais baixo. É como é addicting, né? Vício, Um vício. vício, né? Vício. Você pode pegar, por exemplo, a pornografia, né? Existem pessoas viciadas que não conseguem se libertar, né? Porque é algo assim tremendo, né? Algo terrível. E esses prazeres baixos, por isso que se diz, né? Que quando você vê um império, um reino demonstrando essas características perversas e morais, você sabe que está chegando o fim desse império, né? E nós vimos isso de várias vezes, né? O Império Romano, né? A própria Revolução na França, né? E hoje nós vemos isso mais uma vez no Ocidente aqui, né? Não, é interessante que naquela época o hóspede não poderia ser desrespeitado ou desonrado. Uhum, Né? Então foi por isso que ele ofereceu as filhas. Se vocês tiverem que uhum, desrespeitar os meus hóspedes, pelo menos pegue as minhas filhas que são virgens. Mas eles uhum. não queriam as Não mulheres virgens, queriam. eles queriam realmente a depravação. Que é a depravação, né? A nossa finada avó, vó Dadá, ela tinha um filho que ele era homossexual, né? E ele dizia que, depois de velho já, de bastante idade, ele dizia, na opinião dele, né, que homossexualismo era safadeza. Era justamente tu buscar esses prazeres proibidos, né, e perversos, que era pura safadeza, né? Na opinião dele, né? Muito bem, Apocalipse capítulo 2, abram comigo lá. Apocalipse capítulo 2. E aqui eu quero que vocês pensem no seguinte: o problema que Ló teve que enfrentar. Porque eu acredito que é nesse problema que talvez nos abra o entendimento para nós entendermos talvez quem represente Moabe e Amon dentro de Babilônia. Só sobrou dois, né? Se o dragão é Edom, Moabe e Amon tem que ser a besta, a igreja romana e a igreja protestante apostatada. Mas qual foi o grande erro de Ló? Talvez assim o primeiro grande erro de Ló, na experiência dele. Eu acho que ele se retardou demais. Ele deveria ter saído de Sodoma e Gomorra. Ok. Se a gente pensar um pouquinho antes, como é que ele foi parar lá? Por que ele foi parar em Sodoma e Gomorra? Então, ele escolheu o lugar errado para morar, né? Foi dada a opção, né, das montanhas e das planícies, né? Interessante, né? E Então, aí Queria ser urbano. Né? veja. Quando o seu tio, né, falou para ele, escolhe o lugar, ele estava dando a oportunidade de Ló de escolher o lugar, né? Deus deu essa oportunidade. Mas como Abraão era mais velho, ele deveria ter dito, não, tio, escolhe você primeiro, o que sobrar eu fico, numa boa, né? Mas não foi isso. Ele já ali no seu coração já havia ele já tinha isso no seu coração de querer mais, de ter de conseguir as coisas, né? Ele já tinha o melhor lugar, ele queria, né?
Então já começa por aí. E o fato de estar se misturando. A gente sabe que quando a pessoa vai para uma cidade grande, assim, é muito difícil ela ficar separada dos prazeres da cidade. É complicado, principalmente naquela época, né? Ele ia acabar, mesmo com toda a experiência de Abraão na sua casa, de fazendo culto e ser temente a Deus, Ló iria, dramaticamente, ele iria se misturar com coisas que não eram condizentes a ele como cristão, né? Como filho de Deus. Isso mesmo. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Nós temos muitas lições que nós podemos tirar aqui sobre essa experiência, né? Mas em linhas gerais, nós poderíamos dizer que ele comprometeu a verdade que ele tinha, né? Ele sabia que o melhor lugar, Deus diz, espalhai-vos pela terra, não se ajunte em cidades. Ele sabia que ele tinha que buscar, né, as montanhas, ele sabia de tudo isso, mas ele escolheu, não é comprometer, né, a palavra, comprometer a mensagem, ou seja, você dilui a verdade de Deus. E diz, mas não vai ser tão ruim assim, porque tem esse ponto, esse ponto, esse ponto. Então você simplesmente desrespeita uma clara orientação e se justifica, né, dentro daquilo ali, e você acaba comprometendo, né, a verdade. Então isso é importante, porque foi esse erro que fez com que eles fossem para o vale. E assim, ao longo dos anos, obviamente, eles foram se corrompendo, né? A mensagem foi sendo corrompida e talvez o grande fruto dessa corrupção foram as filhas, né? E a gente vê pela ideia genial que a gente estava se referindo há pouco, o que estava no coração delas e como elas tinham sido educadas, mesmo, né, tendo Ló como o pai, elas não conseguiram escapar da influência. A própria esposa de Ló não conseguiu escapar da influência de Sodoma e se tornou numa estátua de sal. Então, para a gente ver a grande influência que a cidade tem. E não é à toa que Ellen White fala que é 10 vezes mais difícil você formar um caráter na cidade do que fora da cidade, né? Então eu quero chamar a atenção aqui sobre esse comprometimento, a verdade foi comprometida aqui, né? Foi diluída, não estou encontrando a palavra certinho que eu queria, mas eu acho que essa compromise, né? Foi comprometida nessa experiência de Ló. Bom, aqui em Apocalipse 2, nós temos um momento na história da igreja, onde também nós vemos a verdade sendo comprometida. Né? Comprometida. E esse comprometimento da verdade dá origem a Jezabel. Okay? Olhe lá em Apocalipse capítulo 2, no verso 12, sobre a igreja de Pérgamo. Verso 13 diz assim: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então a gente pode pegar esse verso aqui e lembrar, Ló, ele vivia em Sodoma e Gomorra. Talvez se houvesse o trono de Satanás naquela época, era nessa planície, porque ali a cidade foi destruída completamente com o fogo eterno. Você tem noção que eles não vão ressurgir na segunda ressurreição para a destruição final, eles já foram queimados com o fogo eterno. Né? Então, trono de Satanás. Ló, de certa forma, representa aqueles que retinham a fé, tanto é que Abraão pleiteou com Cristo para que ele encontrasse, né, alguns fiéis ali, ele encontrou Ló, talvez muito mais pela justiça do próprio tio, né? E aí no verso 14 diz assim: mas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante do filho de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem.
Então, nós sabemos essa história, o que aconteceu quando a verdade começou a ser comprometida aqui. Qual foi a grande sacada de Balaão? Balaão viu que se enquanto o povo fosse fiel a Deus e guardasse a lei, não poderia ser amaldiçoado. O momento em que eles quebrassem a lei, aquele muro de proteção abriria-se uma fenda nesse muro e então ele teria acesso ao povo. Então foi essa a estratégia que Satanás usou. Esse comprometimento da verdade faz então com que a igreja cristã, nesse contexto aqui, se comprometesse com o paganismo e certas tradições foram incorporadas dentro da igreja, inclusive aqui a santidade do dia do sol e tudo mais que nós conhecemos. Então esse comprometimento da verdade é que dá origem a Jezabel, que é a igreja de Tiatira, é a próxima igreja. Então a minha sugestão aqui é que o comprometimento da verdade na família de Ló dá origem a Moabe e Amon. Moabe e Amon. Tá? Moabe e Amon representam aqui o catolicismo, Tiatira, e depois o protestantismo apostatado, que também sai de Tiatira. A origem dos dois, espiritualmente falando, nós encontramos o vinho, nós encontramos a fornicação e todos esses outros elementos que nós vimos na história de Moabe e Amon. Ok? Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso. Edom, Moabe e Amon representam aqueles que escapam das mãos do rei do norte, quando ele entra na Terra Gloriosa, através da sua mão perseguidora, de um decreto onde vai anular a lei de Deus, tentar anular a lei de Deus. Né? Edom, Moabe e Amon representam essas fiéis testemunhas de Deus que estão em outros apriscos, como a Bíblia diz, que escaparão das mãos do rei do norte, que estão envolvidos no espiritualismo, né, no catolicismo, no protestantismo apostatado. Okay? Então, em linhas gerais, é isso. E a Bíblia nos fala, nós já lemos esses versos anteriormente, mas eu queria lembrá-los aqui, por exemplo, no livro de Amós, no capítulo 11, nós temos profecias importantes ali que fazem uma referência a esse tempo. Amós capítulo 9, verso 11, diz assim: Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Então aqui nós temos o remanescente de Edom e dos gentios, Moabe e Amon, que são chamados pelo meu nome, ou pelo nome de Cristo. O que significa isso? Nós estudamos sobre o nome de Deus no nosso estudo sobre o livro de Esther. O que representa essa expressão de um povo que é chamado pelo meu nome? O que é o nome de Deus? O caráter dele. O caráter de Deus, muito bem. Então veja bem, dentre essas nações nós temos pessoas que são chamadas pelo nome de Deus. Abram comigo em João, capítulo 10, um verso muito conhecido. Alguém pode ler para nós o verso 16, João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco a mim, me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Muito bem. Então nós temos ovelhas que não são desse aprisco, que saem de Edom, Moabe e Amon nos últimos dias e se juntam à igreja triunfante. Né? Se juntam. Okay? Isaías, por exemplo, no capítulo 11, nós lemos isso no passado também, uma outra profecia importante sobre esses eventos. Isaías capítulo 11. Se alguém puder ler para nós o verso 11 até o verso 14. Eu vou ler, tá? Pode ler. Uhum. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará
a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente de seu povo, que for deixado da Síria e do Egito e de Patros e da Etiópia e de Elã e de Sinar e de Amate e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel. E os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão aos do oriente. Em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. Muito bem. Então nós temos aqui uma profecia para os últimos dias, onde haverá um ajuntamento, aí Deus vai ajuntar o seu povo que está espalhado e vai erguer eles como um estandarte, né, e atrairá as nações a esse remanescente, e eles voarão sobre os gentios e porão as suas mãos em Edom, Moabe e Amon. Nós estudamos isso no livro de Esther também. Lembra quando nós estudamos no final do livro que Mardoqueu e Esther se engajaram naquele trabalho de destruir os seus inimigos e colocar as suas mãos nos seus inimigos, mesmo nos filhos de Amã e tudo mais? Então nós vimos lá que muitos se converteram ao judaísmo. Lembra? A Bíblia diz lá que os judeus tinham muita luz, muito poder, muito gozo, né? Muita alegria, e muitos se converteram ao judaísmo naquela época. Então a mesma experiência nós vemos aqui nos últimos dias, onde Edom, Moabe e Amon escapam das mãos opressoras do rei do norte e se juntam ao povo remanescente. Isaías 60, uma outra referência a esse mesmo momento. Obviamente que tanto Isaías 11 como Isaías 60 também se aplica ao tempo de Cristo, porque Cristo foi esse estandarte. O povo foi ajuntado durante o Império Macedônico e do domínio grego, eles foram ajuntados. Cristo veio para fazer esse trabalho de ajuntamento. Ele foi levantado na cruz e atraiu todos os homens a si, mas também é uma referência aos últimos dias, né? Da mesma forma que em Isaías 60, nós vamos ver que é uma profecia de dupla aplicação. Aqui eu leio para nós em Isaías capítulo 60. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Verso 1. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e da sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Né? E aí fala sobre esses povos, né, que se ajuntarão. Então, mais uma vez, essa luz que ilumina a terra é uma referência a Cristo. Né? Ele veio para iluminar, ele nasceu como uma luz que iluminou a terra estava em trevas, porque o povo de Deus não estava sendo essa luz que deveria iluminar o mundo, e a glória de Cristo iluminou a terra. E os gentios foram atraídos a ele. Né? Os gentios caminharam a essa luz. Nós temos isso registrado nas Escrituras. E reis mesmo ao resplendor. Os reis do Oriente, né, que foram ao resplendor daquele que nasceu, o rei dos judeus. Só que essa profecia também nos leva ao livro de Apocalipse, quando aquele anjo de Apocalipse 18 desce e ilumina a terra com a sua glória. Né? Então, essa luz também, que nós já estudamos sobre isso, ela vai atrair os gentios a Cristo. Né? E esse estandarte que vai ser levantado é representado pela igreja, pelo remanescente fiel de Deus, que vai ser levantado como Cristo foi levantado. Né? E vai atrair muitas pessoas à verdade. Ok? Existem muitos outros versos que podem
ser de subsídio. Por exemplo, Paulo fala aos Efésios, aos Colossenses, sobre o mistério de Deus, né, que é Cristo em nós, a esperança da glória dos gentios. Né, esse mistério de que os gentios são co-herdeiros das mesmas promessas. Né. Eu acho que ninguém aqui nesse grupo tem descendência judaica. Todos nós éramos gentios até conhecermos, né, a aliança e o pacto que Deus veio fazer. E esse é o mistério que Paulo fala, né, que os gentios também são co-herdeiros. E uma vez que você aceita essa aliança, você faz parte, então, da descendência de Abraão, da descendência de Jacó, do Israel espiritual. Né? Então, tudo isso acho que todos nós somos familiarizados. No capítulo 56 de Isaías, abram comigo lá em Isaías 56, ao nós concluirmos o nosso estudo aqui em breve. Isaías 56, se alguém pudesse ler para nós o verso 6, 7 e 8. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Muito bem, né? Então, todas as nações, todos os povos da terra. Só que existe aqui um elemento crucial que une eles, que é o grande elemento controverso aqui. No verso 6 diz aqui sobre os estrangeiros, né, que se unirem a Deus, eles vão se unir a Deus em que particular aqui? Guardar o sábado. Guardar o sábado. Esse é o ponto de tensão, é a guarda do sábado. Temos nós ouvido sobre um decreto dominical, onde muitas pessoas, depois desse decreto, vão abrir os olhos e vão começar a entender sobre essa controvérsia e vão começar a guardar o sábado. Temos nós... Quantas páginas temos nós escritas sobre isso, que nós lemos talvez durante anos? E é bem isso que nós estamos falando. Edom, Moab e Amon representam esses que estão envolvidos ainda entre o espiritualismo, protestantismo apostatado e o catolicismo e as religiões místicas e o Islã, que ainda não ouviram a voz, sai dela, povo meu, e que no momento certo vão se unir, esses estrangeiros vão se unir ao Senhor para servirem e para amarem o nome do Senhor, o caráter de Deus, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado. Então, o sábado aqui é um ponto central nesse ajuntamento final. E o livro de Isaías diz lá no começo, né, Deus declara o fim desde o princípio. Então, a gente estava no fim do livro de Isaías, agora voltar no princípio. No capítulo 2, verso 2, diz assim: e acontecerá nos últimos dias, então, nos nossos dias, que se firmará o monte da casa de... Para onde que esses estrangeiros iam mesmo? Lá no capítulo 56? Os montes. Para onde que eles iam? Santo Monte. Para o Santo Monte. Notem, eles iam para o Santo Monte, certo? É ali que eles se ajuntavam. Nós estudamos sobre o Santo Monte semana passada. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se levará por cima dos outeiros e correrão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, o santo monte, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e que andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Que monte é esse que eles vão se
unir, que eles vão guardar a lei, que eles vão escutar a palavra do Senhor, andar nas suas veredas, as antigas veredas, o bom caminho. A casa do Deus de Jacó, a igreja do Deus do Deus vivo, desculpa. A coluna e o baluarte da verdade. Esse é o monte santo e glorioso que nós vemos em Daniel capítulo 11, verso 45. Essa é a igreja triunfante. Esse é o estandarte que será levantado e atrairá as nações. Esse é o monte de Deus, representando a igreja de Deus, que vai resplandecer como uma luz que ilumina a terra inteira. E para finalizar, eu me pergunto, quando quando Amon e Moabe, representado na mãe, nas filhas de Ló, escaparam da destruição, escaparam da queda de Sodoma, para onde que eles foram? Para onde que eles escaparam? Abram comigo para nós encerrarmos aqui no livro de Gênesis 19, novamente. Porque eles escapam para algo peculiar. Gênesis capítulo 19, verso 15. Gênesis 19, verso 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Qual é a única chance de Edom, Moabe e Amon? É escapar para o monte santo e glorioso, que será formado nos últimos dias. Ou seja, se unir à igreja triunfante. Se unir à igreja triunfante. É isso que é para lá que eles escapam, que eles fogem, né? Eu queria finalizar com esse texto aqui, muito bonito. Eu não sei se vocês conhecem. Ô Gui, isso Sim. aí é que é pregar o evangelho a todo povo, língua e nação. Exato. Quando isso acontecer, então virá o fim. Uhum. Veja só esse texto. É um texto muito bonito, né? Grande Conflito, página 665. Mais próximo do trono, que falando sobre quando os remidos chegarem na cidade santa. Está falando aqueles que estarão mais... Quem você acha que estará mais próximo do trono de Deus nesse grande dia? Olha só. Mais próximo do trono. Mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda e intensa. São aqueles que foram arrancados, que escaparam das mãos de Satanás. Em seguida estão os que aperfeiçoaram um caráter cristão em meio de falsidade e incredulidade. Os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nula. E os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires pela sua fé. E além está a multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, trajando vestidos brancos com palmas nas suas mãos. Então veja que mais próximo do trono são esses que escapam
que um dia eram zelosos na causa de Satanás, que estavam envolvidos no dragão, na besta, no falso profeta, no espiritualismo, no catolicismo, no protestantismo apostatado, nas religiões místicas, né? Quem sabe no Islã, etc. Mas foram arrancados como tições do fogo. Esses são os que estarão mais próximos do trono, e são representados por Edom, Moabe e Amon, no verso 41 de Daniel 11. Tu podes me repetir o grande conflito? Grande conflito 665, parágrafo 2. Ok? Era isso que eu tinha para nós nessa tarde. Semana que vem nós vamos então entender quem é esse outro grupo que não consegue escapar. Né? Quem é esses que cairão? Diz ali, muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom, Moabe e Amon. Quem são esses que cairão quando o rei do norte entrar na terra gloriosa? Através da sua mão perseguidora, dos seus falsos decretos e falsas leis. Ok? Algum comentário, alguma consideração final? O Gui, Oi. eu só queria apresentar vocês para minha professora de piano que está assistindo o estudo hoje, a Rosemary. Que legal! Uhum. Rosemary. Oi, tudo bom? Oi. Prazer. Eu já disse para a mãe, agora eu vou levar, quando eu for, se um dia eu voltar ao Brasil, se um dia eu conseguir voltar ao Brasil, eu vou levar minha flauta pra gente tocar, eu quero ver ela tocar no piano, as músicas e... Ai, meu pai, Ai. tudo bem, Gui. Um prazer muito grande conhecer você. Legal, igualmente. Sua mãe fala muito bem de você e você é muito parecido com ela. Porque ela é minha mãe só. Sua mãe é suspeita, né? Oi! Prazer a todos, tá? Prazer também. Mesmo. A Professora Laura me Duqui, né? convidou, isso, a Laura me convidou para participar desses programas que vocês estão fazendo. Eu gostei muito, né? Fiquei muito entusiasmada e ela me mandou e eu não tinha visto. A hora que eu vi a mensagem dela, eu já corri, já me conectei com vocês, assim, e estou gostando bastante. Legal, que Acho bom. bastante Fico interessante. feliz. Eu Tudo vi que que a senhora puder acrescentar, a senhora né? tem um bom entendimento da Bíblia. Pelo comentário que a senhora fez, eu vi sobre Abraão lá e Ló. Tá bom. Legal. Mais alguma outra observação? A gente pode... Eu queria comentar um assunto que surgiu hoje de manhã no sermão que foi feito online da igreja. Tem presencial e online, eu não tenho ido porque a igreja não tem janelas de ventilação, só de iluminação, e que foi o motivo do sermão do pastor. Durante essa semana, ele se encontrou com uma irmã e que essa irmã tinha uma amiga que se tornou adventista e ela acabou saindo da igreja. Aí elas se encontraram, conversa vai, conversa vem, por que tu saíste da igreja? E aí essa irmã, que não tem mais ido à igreja, disse, eu saí pelo seguinte fato, os adventistas pregam a volta de Jesus, mas eles não vivem como se Jesus fosse voltar. Então eu achei isso muito significativo, porque eu acho que esse grupo se preocupa unicamente com isso, a urgente e eminente volta de Cristo e o preparo que nós precisamos fazer para conseguir chegar ao céu. É verdade. O preparo é parte essencial, né? Não há como você... Eu acho assim, não há como você querer almejar preparar outros se você não se prepara. E o bonito do trabalho é que quando você começa a tentar ajudar os outros a se prepararem, quem é que se beneficia mais? É você mesmo, né? Então, à medida que você dedica o seu tempo, né, dá o seu dízimo temporal, né? Às vezes a gente fala, eu dou meu dízimo, pago as minhas ofertas e tudo mais, mas e o dízimo do tempo, né? Temos nós dedicado, né,
se você pegar quantas horas tem no mês, né? Temos nós dedicado lá, né, 2 horas e meia por dia, basicamente, é o dízimo do tempo, né? Então isso é muito importante. Isso só vai trazer benefício para a sua vida espiritual, para a minha. E esse é o tipo de engajamento que Deus espera. Se todos nós, né, fôssemos fiéis dizimistas do tempo, com grande mudança, né, haveria na Igreja de Deus. Então realmente são pensamentos importantes para nossa reflexão. E hoje o nosso grupo está completando 1 ano de estudo. Oh, uau. É mesmo? Uhum. Ah, que legal. Aniversário, parabéns. Uau. É. Muito bom. Muito bem. Estou feliz de fazer parte desse grupo, muito feliz. Legal. Parabéns para nós. Parabéns pela perseverança, né? A gente ficar aqui cada sábado. Acho que basicamente a gente falhou poucos sábados, né? Foram bastante sábados. Que bom. Então, o nosso presente hoje é a Rosemary. Aí mesmo. Eu fico pensando assim, ó, quanto eu perdi, porque eu não sabia desse programa, né? Então, perdi 1 ano. Mas eu penso também que a gente só fica num programa 1 ano quando ele se torna gostoso, agradável, quando se aprende. Então, o programa, quando ele tem tudo isso, ele te prende também, né? Quer dizer, verdade. Não importa se é sábado de tarde, a gente quer estudar mais e mais e mais, né? É verdade. Eu fico a semana inteira esperando por sábado de tarde às 4 horas. A semana passada nós entramos num debate, não foi bem um debate, foi numa conversação muito interessante sobre o Egito, né? Eu quero ver se eu tenho tempo essa semana. Eu vou tentar preparar um material interessante sobre o Egito, né? E se eu conseguir, eu vou divulgar para vocês chamarem, talvez, pessoas que têm interesse, né? Conhecidos, amigos, para a gente ter esse papo junto, porque, como vocês viram, assim, eu fico entusiasmado quando a gente fala sobre essas questões arqueológicas aí do Egito e o êxodo, né? E como é que foi, qual foi a dinastia que Moisés viveu, o que a história pode nos ensinar sobre a ida de José para o Egito, né? E existe muita evidência dos feitos de José no Egito, dos feitos de Moisés no Egito, do preparo que ele estava tendo para ser o novo faraó, e também da saída do povo de Israel do Egito, né? Nós temos evidências assim gritantes que berram na nossa cara. O problema é que se a ciência reconhece esse tipo de situação histórica, aí você imagina, né? Você tem que começar a reconhecer que foi um Deus que fez tudo isso, que vai haver um juízo, assim como houve no passado. E aí é a mesma coisa a história do dilúvio, né? Se a ciência fosse reconhecer um dilúvio universal, um juízo divino, olha só, ia mudar totalmente o paradigma dela, eles iam ter que abandonar, né, as suas ideias ateístas e reconhecer que sim, existe um Deus. E é por isso que eles não reconhecem, apesar das evidências, né? Então as evidências estão aí, são muitas, mas estão sendo desprezadas propositalmente por interesses, né? Que nós sabemos muito bem quais são. Interesses de continuar vivendo no pecado. Né? Então, vamos ver. Uhum. Irmã Carmen também, eu acho que é a primeira vez que está participando, não? Deve ser a Suzy, porque o primeiro nome da Suzy é Carmen Suzana. Eu convidei ela também. Ah, legal. Ah, Carmen! Is that you? Yes. Oh, I can't believe it! Que legal. Que legal. Que legal. Daqui É a pouco... REC, Carmen. Do you remember me? Sure. Que bom, então.
Que bom. Então, nós temos 2 presentes hoje. Uau! Que... Quem esquece de ti, Inês? Hã? Quem esquece de ti? Pois é, eu sou inesquecível, né? Inesquecível. Unforgettable. Unforgettable. Muito bom, muito bom. Bom, que bom saber disso. Tia Vocês Suzy, me escutam, Rosemary. Gui? Sim, Vocês sim. Então, olha só, eu sou um pouquinho tupiniquim nas questões tecnológicas, então eu levei um tempo aqui para conseguir te escutar. Estava muito agoniada porque tu falava e eu não escutava. Aí eu botei lá que pena. ativar o microfone, aí consegui te escutar. Então, na verdade, dar o meu depoimento aqui, que é a segunda vez que eu te escuto. Que legal. Mami Coruja me deu o presente do contato da primeira vez. E realmente, estou toda arrepiada. Daqui a pouco eu quero participar de mais. Legal. Outras. Bom, vocês já são de casa agora. Ainda bem que eu tenho a B aqui para olhar os nomes, porque... Mostra você aí, como é que é você, Carmen. Vamos conhecê-la. Oi, eu lhe conheço, Rose, que eu fui lá na cidadezinha que o Pi fez uma apresentação. Antônio Carlos. E foi absolutamente maravilhoso. Você é ótima, viu? Parabéns. Só tem um problema aqui, ó. Jussara tem que chamar os Catarina, que não vieram essa semana, que as gauchadas aí vão dominar aqui. Mas guria, é verdade. Já somos a minoria hoje, hein? Ela deve ter pego o trânsito, porque ela sai daqui da igreja. Nossa, ela pontualmente, gente. Ela sai lá de São Bonifácio, que é longe, a BS, pega um monte, 24 quilômetros de estrada de chão, e mais uns 50 e pouco de asfalto para vir na igreja. É a primeira a chegar, 9 horas da manhã. Verdade, é verdade. E depois ela volta, né? Só que ela foi pegar uma outra irmã para ficar lá no sítio com ela, e ela não deve ter chegado a tempo ali, o Marcos, né? O Ailton está aqui perto, agora que ele saiu, estava ouvindo também. Legal. Eu queria fazer uma pergunta, já que eu estou falando aqui. Sim. É que eu já devo ter lido, mas eu não lembro. É sobre o que tu falou sobre Sodoma e Gomorra. Eu sei que a destruição da cidade é eterna, ninguém mais ia habitar ali. Mas eu não entendi, não sei se eu entendi certo, que os habitantes da cidade não vão passar pela fogo eterno porque já passaram. Eu vou olhar, eu li, eu tenho um texto que fala isso, né? Porque a gente sabe da primeira ressurreição, da segunda ressurreição, né? E tem um texto, me parece, posso estar errado, mas me parece que diz realmente que o fogo que destruiu, né, Sodoma e Gomorra, é o fogo eterno que purificará a terra depois da segunda ressurreição, né? Então, eles já receberam essa recompensa, né? Mas foi mais ou menos isso, né? A gente sabe que haverá a segunda vinda de Cristo, os justos, né, que morreram em Cristo ressuscitarão, viverão com eles 1000 anos no céu, né, e os livros serão abertos, e cada nome será visitado, né? E depois dos 1000 anos, então, haverá a segunda ressurreição, que são os ímpios, né? Que viveram, que morreram sem Cristo. E ali nós sabemos que vai haver uma convocação de Satanás e seus anjos para tentar dominar a cidade, o que o livro de Apocalipse nos fala, né? Em linhas gerais, assim. E ali, então, vem fogo do céu, né? Então, esse fogo do céu, de enxofre, que a gente vê no livro de Apocalipse, os sodomitas já experimentaram isso, né? Durante a destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades ali circunvizinhas. A propósito, as ruínas de Sodoma e Gomorra, elas são visitáveis hoje. São visitáveis. Elas estão localizadas abaixo da cidade de Massada, né? Na costa do Mar Morto. Existem evidências assim incríveis, né? As bolas de enxofre são encontradas lá, milhões e milhões e milhões de bolinhas de enxofre. O enxofre dessas bolas são mais de 90% enxofre puro,
né? O que não é encontrado em nenhum outro lugar do mundo. Acho que o maior enxofre puro que é encontrado é em torno de 40%, e essas bolas são mais de 90% de enxofre. A emissão de calor é tão grande que ela produz um fogo azul, uma chama azul, que derrete aço, que é algo assim incrível. E as ruas das cidades, né, as cinzas das cidades circunvizinhas ali são visitáveis, né, hoje. Então é mais uma evidência, né, do que de fato aconteceu há tanto tempo atrás, né? Então eu vou ver, Jussara, se eu acho esse texto e mando, tá, para ti. Foi no grupo. Foi no Foi, grupo. Uhum. Eu vou passar também, né, se a prof, né, quiser, porque ela falou, né, que ela sente pena que só agora começou a assistir os outros vídeos que estão na Colmeia, né, no teu site. Principalmente de Daniel, que a gente começou agora, né, essa série. Essa série, né? Eu gostaria muito. Inclusive, eu ia perguntar se vocês têm grupo do WhatsApp e tal, né? Para fazer parte. Podemos adicionar a senhora no grupo também. Que bom. A senhora agradece, querido. O grupo é só de link, agradece. para passar o link. Tá bom. Para passar o link. Tá bom, gente. Vamos orar, então. Senhor, muito obrigado por esses momentos aqui preciosos de estudo e reflexão. Obrigado pela tua palavra, que é luz para os nossos caminhos. Obrigado pelo Espírito que nos conduz e nos dirige em toda a verdade. E pedimos uma bênção especial, cada um aqui presente, de forma virtual. Estamos espalhados pelo mundo, mas unidos aqui através dessa conexão e com o propósito e desejo de aprender mais sobre o plano da redenção, sobre o futuro que o Senhor tem e almeja para cada um de nós. Nos guarda essa semana que começará, sob o teu cuidado e proteção. Num tempo de pandemia, nós oramos pela a tua guarda, a tua proteção, que nos mantém e preserve a saúde. Abençoe também os nossos queridos aqui representados e nos traga de volta no tempo determinado para nós continuarmos o nosso estudo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu desligar aqui.